Postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas está com mais de 1.500 vagas abertas para cursos de qualificação profissional. São 20 opções de cursos gratuitos, distribuídos em 10 unidades localizadas pela cidade. Os cursos de qualificação profissional oferecem conteúdos práticos para diversas áreas de atuação. Eles têm duração média de 10 a 20 semanas. Para realizar a inscrição, o candidato deve ir presencialmente à unidade em que deseja estudar e apresentar cópias de documentos originais do RG com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e foto 3x4 recente. Os cursos são direcionados a pessoas a partir dos 15 anos, dependendo da área escolhida. A lista com todos os cursos e centros educacionais está disponível no portal bandmulti.com.br e também no site da Prefeitura. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Giani, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 37 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira a você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando com o Manhã Bandeirantes depois do Circuito Imobiliário, que amanhã tem reapresentação a partir das 10 da manhã aqui na RB e edição inédita na próxima sexta-feira. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que é notícia na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante neste dia 11 de julho de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos acompanha pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão com imagens, o Rádio Moderno, com os bastidores dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas,
Com os trabalhos técnicos na mesa de som a cargo de Leandro Lopes, hoje na Central Técnica com Pedro Piscinato e a coordenação do Gil Kleber. Motorista que nos dá carona pelo FM 85.7. Tem uma situação tranquila neste momento pelas rodovias que cotam o nosso interior paulista. Você que segue sentido capital, no sistema Anhanguera Bandeirantes, enfrenta apenas a típica lentidão para o horário para quem está a caminho de São Paulo e tem aquele típico trânsito na chegada à capital paulista como reflexo da lentidão nas marginais. No sentido interior, as condições são boas tanto de visibilidade quanto de direção. Para você que está na rodovia Santos Dumont, boas as condições também para quem está seguindo o sentido Indaiatuba ou vindo para Campinas às 10h39. Corredor Dom Pedro I, também sem grandes dificuldades, o trânsito flui normalmente nesta manhã, não há acidentes ou pontos de lentidão. A rodovia Zeferino Vaz teve na manhã de hoje uma situação que foi rapidamente controlada, segundo a concessionária que administra o trecho, quando um carro em pane começou a pegar fogo. Não há feridos, felizmente, nessa situação. O veículo já foi removido. Isso aconteceu no trecho de Paulínia, da Zeferino Vaz, e agora flui normalmente a pista sentido Paulínia e também na direção contrária, sentido Campinas. Uma sexta-feira com temperaturas mais agradáveis para quem não gosta do frio. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 22 graus. Ventinhos mais leves hoje, 5 km por hora. O CEPAGRE marcou às 10h10, 12,3 km por hora. Nada parecido, Nath Luquezzi, com o que vivemos nos últimos dias, com ventos que chegaram a quase 40 km por hora. Hoje o vento pode passar pelo radar que não será multado em Campinas. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, mas temos alerta, viu? Porque o frio e a estiagem, que é típico agora no inverno, continuem e alertam a saúde, porque o Sudeste pode registrar aí um pouco menos de 20% de umidade relativa de ar. Para vocês terem uma ideia, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, um ambiente saudável deve ter um nível de umidade relativa do ar em torno dos 60%. E nesse finalzão de semana, nós teremos aí 20%. Então, o excesso e a falta de umidade no ar prejudicam bastante a nossa saúde. Essa falta de umidade resseca as mucosas, as vias aéreas. Essas mucosas ficam ressecadas, mais sensíveis, o que facilita o surgimento de microferidas que se tornam áreas ainda mais sujeitas à penetração de vírus e de bactérias. Então, redobrar aí a hidratação. Para essa primeira quinzena de julho, não haverá chuvas, então o tempo permanece seco. E para essa sexta-feira, sol com névoa e à tarde as temperaturas ficam ainda mais amenas. Finalzão de semana, névoa persiste pela manhã, mas o tempo permanece firme e as temperaturas máximas podem ultrapassar os 25 graus. Às 10h41, o Manhã Bandeirantes hoje recebe aqui nos nossos estúdios um dos nomes mais conhecidos e conceituados da cultura campineira. E com uma homenagem mais do que justa que será feita amanhã. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vai realizar a sessão solene em comemoração aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, data essa comemorada na última quarta-feira, dia 9 de julho, e os 189 anos do nascimento de Carlos Gomes. Para isso, vai ser promovida a posse de novos membros e da outorga da Medalha Cívico-Cultural Dom Pedro II. Isso vai acontecer no auditório Afonso de Freitas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que fica na capital paulista. E essa solenidade terá como um dos homenageados o nosso convidado aqui na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. O escritor, historiador e pesquisador da história de Campinas, Jorge Alves de Lima, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite aqui no Manhã Bandeirantes, e a quem de antemão parabenizamos por mais uma honraria. Jorge Alves de Lima, muito bom dia, é um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Bom dia para vocês, bom dia povo de Campinas, esse querido povo de Campinas, dessa cidade maravilhosa que é Campinas.
Uma cidade representada agora com o senhor sendo correspondente nacional do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O senhor tem um histórico de honrarias, mas ser lembrado sempre numa data comemorativa, sempre ser lembrado como uma referência da cultura de Campinas, é algo que ajuda também a popularizar os escritores, os nomes que marcam a nossa cidade, seu Jorge? Sim. Eu acho que eu estava conversando com vocês antes, quando eu assumi a Academia Campinense de Letras, uma instituição que nasceu em 17 de maio de 1956, que reuniu os intelectuais da época. A academia estava meio numa redoma de vidro. Eram reuniões somente com os acadêmicos. E quando eu assumi, em 2019, eu observando, eu falei, não pode continuar assim, porque nós entendemos cultura na ponta. Na ponta significa levar cultura para a população, principalmente a população da periferia da cidade. E também tendo por mira, por objetivo, atrair as crianças, os jovens, estudantes, né? E então nós fizemos uma parceria com a EJA e toda a sessão da academia nós levávamos 60, 80 alunos e as professoras iam juntos. E isso permitiu uma integração muito grande, porque as crianças ficaram felizes de participar dessas reuniões literárias e levavam de presente, de retorno para suas casas, uma sacola com 4 livros. Nós fizemos isso durante 6 anos. E isso me deixou muito feliz, e isso permitiu que Campinas quebrasse o eixo de uma vida toda que pertencia São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente a Academia Brasileira de Letras, que sempre tinha o privilégio de indicar o representante do Brasil perante Portugal e os países africanos de língua portuguesa no maior prêmio literário, que é o Prêmio Luiz de Camões. E no ano de 2021 e 2022, Campinas quebrou esse eixo e pela primeira vez na história do Brasil, vamos dizer assim, não só de Campinas, mas do Brasil, uma cidade do interior teve o presidente de sua academia como representante do Brasil. Sendo que no último ano eu presidi a sessão do júri que escolheu a grande escritora moçambicana, Paulina Guise, que foi uma mulher extraordinária, maravilhosa, num país difícil para a mulher. A mulher sofre muito lá. E essa mulher escreveu as angústias e as tristezas, pleiteando sempre o direito de igualdade para a mulher ter a sua dignidade respeitada. Então, isso me deixou muito feliz. Eu estava contando para você, Heitor, para você também, que um dia qualquer eu falei, eu vou dar uma checagem. E eu fui eu tinha o endereço dessas crianças, eu escolhi uma casa, uma residência, num bairro aí periférico, e fui lá. Chegando na frente da casa, eu vi que era uma casa humilde, mas muito bonita,
asseada, com jardim. Fiquei encantado com as rosas do jardim. Quando eu entrei na casa, fui muito bem recebido. Quando entrei na casa, eu olhei na parede, a parede não tinha nenhum quadro, nenhuma foto, nada. Mas havia uma pequena estante. E nessa pequena estante estavam os 4 livros que a academia havia doado para o filho dessa família. E isso me comoveu bastante, porque atingiu o objetivo que eu sempre atinei para a nossa população. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, são os futuros escritores. Muitos deles dali pode surgir o novo presidente da Academia Campinense de Letras, ou talvez de uma entidade de São Paulo, do Brasil. A gente nunca pode prever muito bem o futuro, né? E tudo isso, então, me comoveu bastante. Eu fui advogado da Prefeitura de Campinas 40 anos. Em 1993, eu tinha ficado doente, muito doente, e o médico me recomendou: Jorge, quando você regressar a Campinas, muito cuidado para não ficar deprimido. Você tem que ter uma ocupação até você se recuperar bem. Havia uma senhora, secretária do Centro de Ciências, Letras e Artes, Maria Luísa Pinto de Moura, uma senhora muito culta, falou: Jorge, fica comigo lá no Centro de Ciências e você fica lendo lá, eu vou te dar umas coisas para você ver. Até então eu não tinha pensado em escrever, eu nunca tinha pensado em história, não tinha nada. Você entende? Eu era advogado, meus escritos eram tudo jurídicos, escritos jurídicos. Mas aí eu me deparei com 2 acontecimentos históricos de Campinas. Primeiro, eu fiquei estarrecido com a febre amarela que infestou Campinas no final do século XIX, a partir de 1889, e só foi ser extinta em 1898, por aí. E quase dizimou a cidade. A cidade tinha 20 mil habitantes, a maior parte fugiu da cidade, os médicos fugiram da cidade e só ficou em Campinas uma população de 5 mil pessoas, os ex-escravos libertos, as pessoas que vieram da Itália, os imigrantes, e a cidade ficou deserta. Para vocês imaginarem, a morte foi tão grande que os coveiros não tinham capacidade de enterrá-los. Você andava pela cidade, você encontrava com pessoas insepultas. Meu Deus. Foi uma coisa horrorosa. Para vocês terem uma ideia, no dia 18 de abril de 1889, uma população de Campinas estava minguada com apenas 5 mil pessoas. Num dia só, morreram 58 pessoas. Isso significa dizer, você trazendo esse fato na matemática atual de hoje, seria como Campinas morresse num dia 600 pessoas. Para vocês verem o tamanho da tragédia. Mas Campinas era uma cidade suja. Era imundície, reinava. As baronesas jogavam os lixos, as águas servidas nas ruas.
o Jardim Carlos Gomes era o centro das imundícies. Os escravos levavam em barris todos os excrementos e jogavam lá. E em 1896, Campos Salles tornou-se o governador de São Paulo. E antes dele tomar posse, ele conheceu 2 jovens, um médico e um sanitarista. O médico chamava-se Emílio Ribas, nome de rua. Sim. E o outro sanitarista, o grande engenheiro Saturnino de Brito, também nome de rua aqui em Campinas também. E eles não sabiam, a medicina da época não atinava qual era a causa da febre amarela. Uns diziam que era que saía da terra. Então, picharam as ruas da cidade. Aí o outro falou, mas se vier pelo ar? Aí puseram nas esquinas das ruas barricas de alcatrão e tacavam fogo. Então você andava pela cidade, pisando no piche, inalando aquela fumaça. Quer dizer, muita gente morreu aí de problemas pulmonares. Problemas pulmonares. Mas Emílio Ribas percebeu uma coisa, essa sujeira. E ele falou, vamos começar a limpar a cidade. Os barões de café, na casa deles, é incrível. Tinha a cozinha, uma porta que saía para o quintal. Nesse quintal tinha a latrina, tinha encostado à latrina, tinha o poço de água, encostado ao poço de água, chiqueiros de porcos. Então era uma imundície danada. E Emílio Ribas bateu firme nisso aí, lutou. Com isso, sem ele querer perceber, ele eliminou o mosquito, que posteriormente seria o mosquito que hoje é um dos maiores terrores da saúde pública brasileira. Né? E esse mosquito era o vetor da febre amarela. Uhum. Só depois de uns anos para frente, em 1905, em Cuba, um médico cubano conseguiu determinar que a causa da febre amarela era esse mosquito. Você veja, esse foi um tema também tanto que eu escrevi 4 volumes sobre a febre amarela, o ovo da serpente, Campinas, 1889, o retorno da serpente, 1890. Depois eu pus A Serpente Espreita Campinas, 1891, escrevendo o dia a dia da cidade como se você estivesse vivendo lá. E a serpente é a febre amarela. Um dos capítulos da história de Campinas, que na próxima segunda-feira comemora aniversário. No dia 14 de julho, Campinas completa 251 anos e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas o escritor, historiador e pesquisador da história da cidade, Jorge Alves de Lima. Eu vou pedir para o senhor continuar conosco, seu Jorge. A gente tem algumas outras entrevistas, mas hoje um programa especial também em função do aniversário da cidade e, além disso, hoje é uma outra data muito marcante para a história de Campinas, que a Nath Luquezzi vai contar para a gente daqui a pouquinho e que está diretamente ligada à biografia de Jorge Alves Lima, nosso convidado aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Mas às 10h57, antes da gente voltar para os temas do aniversário da cidade e dessa premiação que o escritor Jorge Alves Lima vai receber amanhã, ontem nós trouxemos aqui um assunto que hoje a gente vai conseguir repercutir com mais calma e o nosso convidado já está conosco na linha para falar sobre o Exporta SP. O governo do estado de São Paulo vai capacitar micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais interessados em exportar produtos e serviços. As inscrições terminam no próximo dia 31 de julho no programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP,
agência de promoção de investimento veiculada à mesma secretaria. Nosso convidado é o Rafael Cavalcante, analista de investimentos e competitividade da Invest SP. Rafael Cavalcante, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos. Para a gente é uma grande satisfação aqui, um grande prazer estar com os ouvintes da Band Campinas, né, e poder compartilhar um pouco mais aí do nosso trabalho, dessas oportunidades para as empresas de Campinas e região. Para a gente o prazer é enorme, principalmente de hoje conseguimos ouvi-lo sem interrupções. E aproveitando, portanto, quem estava nos acompanhando hoje, tem quem está chegando hoje, como é que funciona o Exporta SP e que tipo de empresa pode participar desse projeto, dessa iniciativa, Rafael? Perfeito. O Exporta SP é um programa totalmente online e gratuito, né, voltado para empresas de micro, pequeno e médio portes, né, de todo o estado de São Paulo e todos os setores econômicos, ou seja, quem produz ali, né, tem produtos físicos, seja artesanato, seja da indústria, seja itens agropecuários, né, estão aptos a participar, bem como empresas que têm serviços exportáveis também, né, pessoal que tem serviços de TI, desenvolvimento aí de softwares, de programas, games, também escritórios de advocacia, por exemplo, dentre outros, né, que prestam serviços que possam ser prestados ali para clientes no exterior, que possam exportar esses serviços, né, uma área em grande crescimento aí, né, que a gente tem atualmente no comércio exterior, então também estão aptos para participar conosco. Nath Luquezzi, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes, Rafael Cavalcante, analista de investimentos e competitividade da Invest SP. Bom dia, e a gente sabe que são muitos desafios dos empresários nesse processo de internacionalização. Quais que são esses temas, né? Quão é importante abordar esses temas durante a capacitação também, ter essa troca entre outros empresários? Perfeito. A gente tem vários temas, né, nos nossos encontros, todos relacionados a exportações e comércio exterior. Então, por exemplo, precificação, logística, marketing internacional, inteligência comercial, né, definição de mercados-alvo, também questão de adaptação de embalagens, adequação de produtos, todos esses temas que são relevantes, né, para a empresa passar a exportar de uma maneira segura e tendo em vista também o longo prazo, né, que isso seja algo estratégico para realmente fazer parte do dia a dia, do cotidiano da empresa a partir de então. Então, são temas, todos temas relacionados ali, a gente traz tanto facilitadores com muita experiência nos temas, né, nos conteúdos, né, professores ali renomados, que já são especialistas, cada um com sua área de atuação, né, por exemplo, contratos internacionais, que a gente também aborda, dentre outros. E também a gente traz profissionais do mercado com experiência prática, profissionais que vivem o dia a dia daqueles assuntos. Então, por exemplo, marcas e patentes é um tema super importante quando a gente pensa em comércio exterior, em acesso a outros mercados, que muitas vezes não é cuidado com a devida atenção. Trazemos profissionais dessa área, profissionais da área econômica também para trazer opções de financiamentos, né, que possam ser úteis para as empresas, também opções de logística com profissionais da área para pequenas remessas, por exemplo, são várias oportunidades. Então, é um conteúdo bem rico, bem vasto, que é trabalhado na nossa capacitação. Rafael, nós estamos acompanhando noticiários sobre a possível taxação dos produtos brasileiros em 50% nos Estados Unidos após a carta enviada pelo presidente Donald Trump. Como é que você vê o impacto disso para as empresas brasileiras e de que maneira a Invest SP também pode ajudar esses empreendedores a lidar com uma realidade que todos foram pegos de surpresa? Ainda é muito cedo, né, para a gente mensurar, para avaliar essa questão de impactos, né? Muita coisa ainda tem de acontecer, negociações, enfim, ainda é muito cedo para a gente, né, ter qualquer definição nesse sentido, e é um momento realmente que mostra a importância da empresa estar preparada, né? O comércio exterior, ele é muito dinâmico, existem muitas, variáveis, né, como o momento atual mostra. Então, um ponto super importante que a gente também trabalha bastante na nossa capacitação é a diversificação, né, de mercados, diversificação de possibilidades. Então, a gente prepara a empresa justamente para ter
navegar nesse ambiente, né? E é um momento super propício para a gente ver a importância da diversificação de mercados, né? Existem várias oportunidades em outros países, então também é um ponto a ser trabalhado na nossa capacitação, né? É um momento que realmente reforça muito essa importância, né? Da empresa estar preparada para navegar no comércio exterior como um todo, né? No cenário de exportações como um todo, que as oportunidades no mundo, em vários países, em vários contextos, várias outras possibilidades, são várias, né? Então vale a pena realmente se preparar, e a exportação continua sendo muito importante, tendo muitos ganhos, muitos benefícios para a empresa, né? Para as empresas exportadoras. Partindo desse mesmo pressuposto, é um mercado que de fato muda bastante. Depois da formação, esse empresário ele continua tendo algum apoio, alguma troca, porque eu acho que é importante, né? Mesmo depois dessa formação, ele ter essa troca com outros empresários. Claro, sim. A gente tem a capacitação, né, em si, que ela dura 3 meses, então a gente está com a turma aberta para o segundo semestre, acompanhado de mentorias, né, que são acompanhamentos individualizados por empresa também, para esse acompanhamento individual, empresa por empresa, né, com mentores designados, e também a gente tem um acompanhamento após a conclusão, né, da participação da empresa no programa. Então, a cada 6 meses, num período de até 2 anos, as empresas são convidadas a retornar conosco, né, com a nossa equipe, para que a gente possa entender o momento de cada empresa, poder passar ali informações, dicas, entender melhor, também conversar, né, propor oportunidades que a gente tenha com parceiros, por exemplo, né, para encaminhamento em outras oportunidades de rodadas, missões comerciais, que é o desdobramento natural da capacitação, né, a empresa estar preparada para a mesa de negociação em si, essa que é a ideia da capacitação, né? E a mesa de negociação em si, em geral, é um momento ali de instrumentos tradicionais de promoção comercial, como a gente chama, que são rodadas de negócio, missões comerciais, feiras. Então, a gente dá toda essa orientação, né, nesse sentido, e também outros temas que acabam aparecendo no momento realmente que a empresa passa a navegar, né, nas águas aí do comércio exterior, muitas questões regulatórias, por exemplo, questões de adequação de embalagem, dentre outros assuntos que a gente orienta, né, as empresas nesses encontros a cada 6 meses, por até 2 anos após a conclusão, e a gente segue contato, né, temos grupos com essas empresas que a gente também divulga muitas oportunidades, as empresas em si trocam muito, realmente a gente fomenta uma comunidade, né, em torno aí da exportação. Então é bem interessante, vale a pena, e realmente a gente está junto também após a conclusão, com certeza, né, de cada turno. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rafael Cavalcante, analista de investimentos e competitividade da Invest SP, agência de promoção de investimentos que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, falando sobre as inscrições ainda abertas para capacitação de pequenos, médios negócios interessados em vender para o exterior. Rafael, muito obrigado pela sua atenção, e para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando e quiser fazer parte do programa Exporta SP, qual o caminho para se inscrever e participar gratuitamente dessa iniciativa? Perfeito. O caminho é acessar o nosso site da Invest São Paulo, é invest.sp.gov.br. Lá existe uma aba de exportação, né, encaminha, né, vocês ali conseguem identificar o Exporta SP. Na página do Exporta SP existe um formulário de cadastro de interesse, basta a empresa interessada preencher, né? E assim, ela sendo do Estado de São Paulo, de micro, médio porte, enfim, a gente entra em contato com todos os selecionados entre o final de julho e meados de agosto para fazer parte. Vagas limitadas, né? As inscrições vão até 31 de julho, mas as vagas são limitadas, então realmente a nossa sugestão é que as empresas interessadas percorram esse caminho, né, e preencham o formulário o cadastro de interesse assim que possível. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos ao Rafael Cavalcante, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje, uma edição especial falando sobre o aniversário de Campinas, 251 anos a serem comemorados na próxima segunda-feira. Nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o escritor, historiador, pesquisador da história de Campinas, Jorge Alves de Lima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma data que hoje também é importante, porque hoje seria aniversário de um dos maiores nomes da história da cidade de Campinas. O intervalo é rapidinho. Na volta a gente fala sobre esse personagem aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com o nome negativado têm até sexta-feira, dia 11 de julho, para renegociar dívidas com desconto de até 97%. A ação faz parte de um mutirão emergencial do Serasa, em parceria com mais de 40 bancos. De acordo com o Serasa, 50 milhões de dívidas podem ser negociadas por menos de R$100 e 23 milhões delas por menos de R$50. A renegociação é fácil e 100% online. Basta acessar o site Serasa Limpa Nome ou usar o aplicativo gratuito. O login é feito com CPF e senha, mas o usuário também pode criar uma conta na hora. No sistema, o consumidor pode ver todas as dívidas no CPF, conferir propostas com até 97% de desconto, parcelar em até 72 vezes e escolher a forma de pagamento, sendo Pix, boleto ou carteira digital Serasa. Antes de concluir, o site mostra os termos do acordo e, ao confirmar, o contrato é fechado na hora. Se o pagamento for por Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito é atualizado em até 24 horas. Mas atenção, existem anúncios falsos de renegociação de dívidas com até 99% de desconto. São golpistas que imitam com precisão o site original. Então, fique atento aos detalhes antes de preencher os dados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigliani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigliani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 10 minutos, 11h10. Obrigado a você que segue conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Quero conversar com você a respeito de como é a gestão da sua empresa. Todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca. Ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta, tudo feito à mão. O Celso vivia exatamente isso na Neosense, uma indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido à mão, no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo, muito papel pedido. Ele conta que, por exemplo, caixa de papel A4 eram 4 por mês. Mas isso mudou quando ele conheceu a Inovar ASC, que apresentou ao Celso e à Neosense o WK Radar. Hoje, o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedidos físicos e as 4 caixas que ele gastava por mês caíram para 2. Quer sair da era do papel assim como o Celso e a Neosense? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Acesse wk.com.br. E aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número 19 3291 9650. Mais devagar, locutor. 3291 9650. Ligue agora, tire as dúvidas e conheça mais sobre o WK Radar. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes.
11 horas 12 minutos. O Manhã Bandeirantes hoje recebe nos nossos estúdios o escritor, historiador e pesquisador da história de Campinas, Jorge Alves de Lima. Jorge Alves de Lima, graduado em Direito pela PUC Campinas, que se mudou do Paraná para Campinas, cidade que ama, que adotou como sua, foi advogado, procurador da Prefeitura de Campinas, é membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, da Academia Paulista de História, do Conselho Científico do Centro de Memória de Campinas, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Academia Campinense de Letras, que ele foi presidente entre 2019 e 2024, representou o Brasil na comissão do Prêmio Literário Luiz de Camões, o principal prêmio em língua portuguesa, cujo júri presidiu no biênio 2021 e 2022, e leva para o mundo, Nath Lucchesi, a história de um dos principais nomes da cultura de Campinas, que hoje tem tudo a ver com a data. Porque hoje seria aniversário de Carlos Gomes, que nasceu em 11 de julho de 1836. E em dado momento, Jorge, a sua história se debruçou na dele. E eu queria saber se em algum ponto você tem algo parecido, você que estudou demais, ele fez todos os livros, foram 4 livros, 4 obras, escrevendo a história de Carlos Gomes. Se tem algo parecido, se tem algo do Jorge, na história do Jorge, que fez você também ter essa vontade, essa empatia em falar sobre Carlos Gomes. Olha, eu sou muito espiritualista, sabe? Eu vou contar uma história para vocês. Muita gente fala, Jorge, não fale, mas eu vou falar. Conte. Eu, nessa época, quando eu terminei de escrever a Odisseia da Febre Amarela em Campinas, eu me deparei com Carlos Gomes, com a morte dele, que foi uma repercussão nacional muito grande. E percebi também que a historiografia do nosso maestro falava somente 2 frases. Ele foi para Belém do Pará e morreu lá, ponto final. Falei, como? Como é que uma pessoa vai para um outro estado, vem da Itália, vai para Belém do Pará, morre lá e... Tem que ter uma história atrás disso, né? Aí eu comecei a pesquisar Carlos Gomes e você me falou do impacto, né? Qual o primeiro impacto? Sim. Eu tenho uma afinidade muito grande com ele espiritual. Carlos Gomes morreu devido a um câncer na língua. E quando eu terminei de escrever o livro que eu contava a história da morte dele, como é que foi, tudo direitinho, eu percebi na minha boca algo de anormal. Lá na academia tem um médico chamado Gilson Barreto, que é especialista em pescoço e cabeça. Falei, Gilson, estou achando estranho isso aqui. Ele falou, vai amanhã no meu consultório. Eu fui. Ele falou, abre a boca. Eu abri. Quando ele puxou a minha língua, eu gritei de dor. Eu estava com a mesma doença de Carlos Gomes, no mesmo local e o mesmo diâmetro. Fiquei assim, né, impressionado. Somente que eu tenho sorte de viver no século XXI, com todo o recurso, graças a Deus eu sarei, e tive um privilégio muito grande, que o meu paladar ficou mais sensível para tomar vinho, e minha voz melhorou. Você entende? Essa foi a minha afinidade com ele muito forte, né? Uma coisa estranha. Segunda afinidade dele, quando ele morreu em Belém do Pará, a caminhada do corpo dele
carregado pela multidão, da casa onde ele estava até o salão do Conservatório Musical de Belém, teve mais gente do que o Círio de Nazaré. Só para vocês perceberem o que eu vou contar para vocês. Então, e quando o corpo passou pelo Rio de Janeiro, o corpo foi tirado do navio e foi velado no Rio 2 dias. Estava tudo bem embalsamado, tudo direitinho. E eu, pesquisando na Biblioteca Nacional, eu achei num artigo do jornal da época que um repórter cricou o corpo dele. Fazia 20 dias que ele tinha morrido. Aí eu quero achar essa foto. E percorri o Rio de Janeiro, pesquisei por todo lugar, nada. Fui a Belém do Pará várias vezes, nada. Uma tarde qualquer, eu estava em casa, me falou, puxa vida, eu vou dar tive uma intuição, eu vou lá no Centro de Ciências hoje. Fui. Quando eu cheguei lá, Tati, coisa interessante, eu vi um armário, e nesse armário havia um álbum. Falei, que álbum é esse? Aí o funcionário falou, é um álbum que está aí há muitos anos, ninguém mexe. Falei, eu quero ver esse álbum. Quando eu abro o álbum, a foto estava ali. O corpo dele, essa foto está no meu livro. Ele parecia um anjo. Ele estava bonito na morte. Em 130 anos, nenhum historiador teve a curiosidade de abrir o álbum. De abrir. Parece que Deus me reservou para isso. E além de afinidades familiares. A minha família é campineira. Família Andrade. Um do primo irmão da minha avó chama-se Guilherme de Almeida, poeta. E o marido da minha bisavó, o segundo marido, na época, era um jornalista chamado Rodolfo Noronha. E quando o corpo de Carlos Gomes chegou a Campinas, o jornalista que escreveu o artigo de fundo do Diário de Campinas, que é o jornal da época, foi o marido da minha bisavó, sabe? Então há muitas afinidades. Agora, dessa da enfermidade é coisa de arrepiar. Falei, meu Deus do céu, mas que coisa, né? Carlos Gomes, primeiro encontro com ele foi quando ele faleceu em Belém do Pará e ele estava sendo velado na Catedral de Belém, solenidade suntuosa, a Sinfônica de Belém tocando marchas fúnebres, o coro cantando, e o corpo dele estava num catafalco alto. Nisso entrou um passarinho, um pássaro roxinol do norte, voejou pela nave e pousou na cruz aonde estava Carlos Gomes. E o passarinho olhou para a fisionomia do Carlos Gomes, olhando, ele cantou por 10 minutos. A sinfônica parou, o coro parou, aí o passarinho, depois de cantar, o passarinho saiu voando e foi embora. Essa mesma cena ocorreu aqui em Campinas, quando o corpo chegou em Campinas, não havia túmulo para Carlos Gomes. Então, ele foi colocado numa carneira, no mausoléu Ferreira Penteado. Tem até hoje. E quando o corpo chegou no cemitério aí da Saudade, para chegar no mausoléu,
veio um canarinho da terra, pousou numa cruz ali pertinho e cantou por mais 10 minutos e foi embora. Parecia que os pássaros estavam prestando homenagem ao grande compositor que expressava muito bem a beleza da natureza, a beleza dos passos e das florestas. Essas são algumas histórias, né, seu Jorge, que estão no livro ou na série de livros Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei, o Tonico de Campinas. Livros esses publicados pela Pontes Editores, que estão à venda no próprio site da ponteseditores.com.br. Também na plataforma Amazon você encontra outros livros como O Retorno da Serpente, como também Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei o Tonico de Campinas, no seu volume 2. Carlos Gomes, O Sono Eterno do Seu Berço Natal, também disponível na mesma plataforma. E outras obras de Jorge Alves de Lima, como Tempos Idos e Vindos, Crônicas de Campinas, séculos 19 e 20. Muita história que eu vou admitir para o senhor que a partir de hoje, já conheci o trabalho do senhor, já li o primeiro volume de Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei, mas eu vou me debruçar mais sobre esses livros e é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, aqui nos nossos estúdios, viu, seu Jorge? E pode ter certeza que para muitos ouvintes também é uma oportunidade de conhecer um pouco mais de uma história que Campinas talvez sinta que conheça, mas que a fundo não conhece tanto assim de Carlos Gomes, não é verdade? Olha, Carlos Gomes foi além da música. Quando ele estava em Belém do Pará, já nos meses terminais da vida dele, o Brasil estava conturbado politicamente. Revolta da Armada querendo derrubar o Marechal Floriano Peixoto, a revolta Farroupilha para dividir Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, separar do Brasil e se tornar uma república independente. Guerra de Canudos, a tentativa de assassinato do presidente da República, Prudente de Moraes. Assim, o Brasil estava conturbado. Mas com o noticiário do padecimento de Carlos Gomes, como um passe de mágica, a nação foi se comovendo e ela foi se pacificando pela dor. Mal comparando, foi parecido com o que o Brasil viveu com a morte de Ayrton Senna? Mais. Foi mais. Guardadas as proporções de época, né? Claro. Acontece que com isso, quando a nação se pacificou pelo padecimento e pela morte de Carlos Gomes, permitiu que o território brasileiro permanecesse íntegro, pacificou a nação brasileira e permitiu a eleição de Campos Salles à presidência da República. Ou seja, Campinas sempre presente de alguma forma. Você vê, até a morte dele, ele transcendeu a música. Ele foi... tanto é verdade que ele hoje é herói da pátria. Ele está no Livro de Aço, em Brasília, ao lado de Tiradentes, ao lado de Dom Pedro I, Dom Pedro II e Duque de Caxias. Então, o Carlos Gomes transcendeu a música. Ele pacificou e unificou a nação brasileira. Pouca gente sabia disso. Eu descobri quando o grande jornalista Júlio Mesquita, fundador do Estado de São Paulo, num discurso na véspera da morte, do enterro de Carlos Gomes, que foi ele fez um discurso no antigo Teatro São Carlos, atrás da catedral, aonde havia, depois teve o Teatro Carlos Gomes, mas foi antes do Teatro São Carlos. Ele teve uma frase maravilhosa: a arte une
e a política na sua satânica missão divide. Ali eu encontrei esse ponto de partida para chegar para esse estudo e para essa conclusão. Nós conversamos com Jorge Alves de Lima, escritor, historiador, pesquisador de Campinas. Teríamos mais 1h30, 2 horas de programa, mas infelizmente o nosso tempo se encerra por aqui. Seu Jorge, muito obrigado por estar conosco, falando sobre a história de Campinas, que na próxima segunda-feira completa 251 anos, e também sobre o aniversário de Carlos Gomes. Hoje completaria 189 anos, nascido no 11 de julho, no ano de 1836. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor. Se me permite só fazer uma errata aí, corrigida. Fique à vontade. Eu fui membro do Conselho Científico num período de 2 anos. Então, eu sou não sou atual. Mas é eterno também, mais essa premiação. Eu quero agradecer a rádio e a TV Bandeirantes, ao Heitor, a Tati, a gentileza desse convite. Foi um momento muito feliz que eu estou passando aqui e agora, nesse instante, de conversar com o povo de Campinas e das cidades vizinhas, falando de cultura, falando de Carlos Gomes, falando da história da nossa terra. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção de vocês. Prazer ter você aqui. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde no Band Mulher, hoje com quais atrações na tela da Band? Hoje nós vamos falar de um procedimento que várias mamães têm buscado, que chama Mommy Makeover. É tipo uma maquiagem no corpo ali no pós-parto. E a gente vai conversar também sobre um evento que vai rolar em Serra Negra. Além de, claro, todas as atualizações do mundo dos famosos. Espero você às 1h30 da tarde. Nossa programação segue a partir de agora com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. O timaço de Carlos Batista, quinto sinal, marca 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, de Pedro Piscinato na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um grande abraço e um excelente final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas está com mais de 1.500 vagas abertas para cursos de qualificação profissional. São 20 opções de cursos gratuitos, distribuídos em 10 unidades localizadas pela cidade. Os cursos de qualificação profissional oferecem conteúdos práticos para diversas áreas de atuação. Eles têm duração média de 10 a 20 semanas. Para realizar a inscrição, o candidato deve ir presencialmente à unidade em que deseja estudar e apresentar cópias de documentos originais do RG com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e foto 3x4 recente. Os cursos são direcionados a pessoas a partir dos 15 anos, dependendo da área escolhida. A lista com todos os cursos e centros educacionais está disponível no portal bandmulti.com.br e também no site da Prefeitura de Campinas.